Olá, meus amigos aqui do canal, mais uma vez agradecidos por a gente poder dar continuidade aos nossos estudos sobre a alma aqui na Terra, né? Nós temos visto que a maior parte dos problemas do ser humano são de uma interpretação da sua vida aqui na Terra, né? Então eu não estou falando só de espiritualidade em si, porém a espiritualidade é tudo. Mas de como você se interpreta nessa fase em que você está vivendo, né? Você tem, até mesmo na sequência humana, você tem a fase de feto, né, de embrião, de feto, de bebê, de criança, de adolescente, de jovem, de adulto e de idoso. Repare que a própria vida ela é uma lição de vida. Ela traz uma visão de que existe uma sequência e que existem fases. Da mesma maneira, a alma, ao adentrar ao mundo, ela também tem fases. Não é fácil, por exemplo, a alma chegar aqui na Terra e já tomar posse do que ela tem que fazer. É como alguém que se matricula num curso, né? Então alguém vai fazer um curso de violão. Ele vai se matricular num curso de violão e ele vai ter que passar por uma série de etapas, inclusive calejar os dedos, né, de tocar nas cordas, vai machucando um pouquinho, né? Tem uma tal da pestana que faz no braço do violão, que machuca bastante também. Então tem toda uma fase, mas depois de algum tempo de curso, você começa a sentir já um tocador de violão, né? Você já começa a sentir não só a facilidade, mas você começa a se inteirar tanto ali, que o violão já parece ser uma extensão do seu braço. Da mesma maneira, a alma, quando ela chega ao mundo, ela vai passar por essa fase, ela vai ter esse momento de calejar, de dor, de dificuldade de interpretar as coisas, de entender as coisas, mas ela vai passando, tal como um embrião, um feto, uma criança que precisa de aprendizagem. E essa aprendizagem, ela tem uma sequência. Então, no momento em que a alma chega ao mundo, ela tem aquele baque, aquele impacto. Depois ela vai passar para a segunda e terceira fase que nós já vimos no vídeo anterior. E hoje eu quero falar sobre a quarta fase e a quinta fase, o quarto e quinto estágio da alma na Terra. Com qual objetivo eu estou fazendo esses vídeos e dividindo esses estágios? Para que você possa compreender o seu modo de agir, de viver, o seu modo psicológico, o seu modo emocional, o seu modo físico, as reações que existem do emocional sobre o seu físico, as reações que existem sobre o seu emocional e a fisicalidade que te cerca. Ou seja, você não afeta só você mesmo, você afeta outras pessoas e afeta a própria criação de Deus. Então, e a criação de Deus afeta você. Isso é muito importante que você tenha esse conhecimento para que você possa experimentar a cura, a transformação, a elevação, o que nós vimos no vídeo anterior do Tikkun, que na Kabbalah é a retificação, ou seja, tornar a minha vida mais reta, mais correta, mais não só correta moralmente, entendeu? Mas correta também no sentido de felicidade, você ter esse impacto no seu viver que resulte em ser feliz. Então hoje nós vamos fazer o estudo sobre o quarto e o quinto estágio da alma. O quarto estágio da alma nós chamamos de o Tikkun, a retificação. E ele é extremamente complicado, vamos dizer assim. Seria o estágio em que você vai sair daqueles estágios anteriores, que é a sua chegada aqui na Terra, começa você a ter um vislumbre do que é a vida, você começa a ficar confuso com a vida, porque você enquanto alma, a sua alma era feliz na presença de Deus, a sua alma vivia uma liberdade de eternidade e de repente está aqui limitada pela ação do corpo, pela ação da matéria, e aí a alma passa por essas transições, esses questionamentos. No estágio 4, por assim dizer, a alma ela começa já a ter uma concepção de que algo está errado e ao mesmo tempo existe um certo para ser feito. E aí entra no período do caos. E o caos, para você ter uma ideia, o caos não é problemático. Tá? A maior parte das pessoas fala assim, minha vida dá um caos. Tá? E se referindo à ideia de que está difícil, está horrível, está bagunçada, está complicada para viver. Mas o caos, ele antecede
a melhoria. O caos antecede a criação. O caos antecede as coisas boas que virão. É preciso, é claro, que você saia do caos. Você não pode ficar enraizado no caos. Mas o caos, se você olhar nas escrituras, lá em Gênesis, ele diz o seguinte, né, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, tohu vavohu em hebraico. O que significa isso? A terra era um caos, né, ela estava em caos e vazia. E aí você tem esse caos e esse vazio, se você perceber, a seguir, o versículo seguinte diz assim, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, antes do Espírito começar, o Espírito de Deus, a essência de Deus começar o processo criativo, existia um caos. E esse caos, ele era necessário. Eu vou dar uma ideia para você de uma coisa prática. Digamos que você vai arrumar o seu guarda-roupa. No momento que você vai arrumar seu guarda-roupa, você tira todas as coisas de lá, tudo. Vai em cima da cama, bota algumas coisas em cima da mesa, espalha em cadeira. Tá. Quando você olha aquele ambiente, você diz, está um caos. Está um caos. Mas agora é o processo contrário. Agora você vai pegar aquele caos e vai começar a organizar. Você vai começar a colocar as roupas nos cabides, nas gavetas, nos armários. Você vai definir por cor, vai definir por tamanho, vai definir por se é do esposo, se é da esposa, se é dos filhos, o estilo de roupa, se é roupa de frio, se é roupa de calor. Você começa a fazer toda uma organização. A comida também é assim. Quando você vai fazer um alimento, você pega ali o arroz, pega o feijão, pega as batatas, começa a descascar as batatas, e é casca de batata para cá, vai cortar a cebola, é casca de cebola para o outro lado, parece um caos. Mas depois você começa a organizar aqueles ingredientes e vai sair um prato gostoso. A vida da gente também passa por esse processo. Ela também passa por um caos. Porque o caos, ele antecede ao processo que vai trazer a felicidade. Então não se admire e nem se espante, e nem fique deprimido, angustiado, ansioso com a ideia de um caos que você esteja vivendo. Coloque na sua cabeça o seguinte, o caos antecede ao processo criativo, o caos antecede a algo que vai se formar, o bom virá. Então se você olhar a sua vida num dado momento, você pode dizer assim, minha vida está um caos. E aí, respira, em vez de ficar mergulhado na ideia de que está ruim, diz assim, mas coisas boas virão. Quando eu passei por momentos na minha vida de muita turbulência, de muita dificuldade, de muita crise, que era um caos, eu lembro de uma vez eu sentar num lugar afastado, assim, na cidade, eu desabei um pouco, né, chorei um pouco ali, mas aí aquilo começou a virar uma calmaria. Como eu já tinha uma certa, vamos dizer assim, maturidade espiritual na época, aquilo ali se transformou essa calmaria se transformou num guia de condução da minha vida. Eu dizia a mim mesmo, vai dar certo, isso vai passar. Essa frase, isso vai passar, foi quase que um lema vital para mim. Por quê? Porque eu tinha certeza que aquilo ali não era algo permanente. Aquilo que eu estava vivenciando era algo que estava fechado no tempo. Cronologicamente existiria naquele tempo, mas depois cessaria. O exemplo de arrumar o guarda-roupa. Você tira todas as coisas do guarda-roupa, se você fizer uma fotografia, é um caos. Mas você sabe que aquilo ali não vai ficar assim. Vai haver um processo de organização. Da mesma maneira, a gente começa esse trabalho na alma da gente, às vezes com dificuldade, dependendo da maturidade espiritual que a pessoa tiver, e às vezes com mais facilidade. Mas esse processo, ele é vital para ser feliz. E aqui que mora o X da questão. Aqui que eu quero que você entenda que esse processo ele vai culminar em algo bom. Então não se desespere, não gere angústia, não gere ansiedade, não gere a ideia errada de que a sua vida é um caos. Não, você está num caos. Mas esse caos, ele é passageiro, ele é momentâneo e ele vai ser transformado. Quando você vai fazer qualquer coisa na sua vida, qualquer obra na sua vida, você veja uma casa que vai ser construída.
É areia, é cimento, é pedra britada, é tijolo que chega, e chega ferragem, chega isso, chega aquilo. Você faz uma fotografia daquele momento, você não consegue imaginar a casa pronta. Você só vê aquele momento de todos aqueles ingredientes que estão ali, toda aquela coisa amontoada aqui, amontoada ali. Com o passar do tempo, você vê que saiu uma casa. E você não lembra mais de como estavam dispostos aqueles tijolos, aquela areia, aquela brita, aquele cimento, as ferragens ali. Você agora está olhando para a casa pronta. A vida da gente é assim, a alma vem e ela vai passar por esses estágios e vai chegar um momento que é o caos. E repito, o caos não é um problema, ele é algo que antecede o que vai ser bom. Então, o que eu tenho que entender é de que eu tenho que passar por esse caos. Eu não posso criar raízes nesse caos, eu tenho que sair dali. Eu tenho que respirar, né? Vamos lá, vamos em frente que as coisas vão ser transformadas daqui para frente. Esse pensamento, isso vai passar e as coisas serão transformadas daqui para frente, tem que fazer parte da sua vida. E aí a gente começa a mergulhar num outro ponto muito interessante. Esse ponto é o ponto da cura. Muitas pessoas vão ficar ali entre o desejar morrer, porque o caos está assustando elas. Elas vão entrar em desespero, eu quero morrer, eu queria ir embora daqui, eu quero sair daqui, eu não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Esse parece um retrocesso, e seria um retrocesso. Imagine, você chegou no lugar para fazer uma missão e você quer desistir daquela missão. E quem te deu essa missão foi o próprio Criador. Quem te deu essa missão foi Deus. E Deus nunca cometeria um ato falho, uma malignidade de te dar uma missão que você não conseguiria executar. Deus jamais daria para a sua vida algo que você não pudesse cumprir. Seria estranho. Seria eu pedir para minha filha criança carregar um saco de cimento? Não teria lógica. Mas eu posso dar para ela um saquinho de sal. Eu posso dar para ela um saquinho de feijão pequeno para ela carregar. Então, a missão ela vai mudando de acordo com a minha maturidade emocional. Eu vou, do meu saquinho de 1 quilo de feijão, de repente vou conseguir já carregar 5 quilos de arroz, mas quem sabe eu consigo carregar 20 quilos de cimento, ou quem sabe mais 50 quilos de cimento. É um processo. É um processo. Então, se você desiste quando você recebeu aquele saquinho de feijão de 1 quilo, você está desistindo no momento que você consegue carregar aquele saco de feijão. O problema é que as pessoas às vezes concebem uma ideia de diminuição, de baixa autoestima. Essa desistência, ela é vamos dizer assim, um fracasso no processo. Porque você tem que entender que você vai passar por isso. Desistir não é opção. Voltar não é opção. Anular a sua vida não é opção. O que nos orienta é ir para frente, colher resultados. Então, muitas das vezes, o que acontece? Eu posso lá, estou carregando meu saquinho de feijão, mas aí agora eu vou carregar 5 quilos de arroz. Pode ser que nesse momento que eu segurei o saco de arroz, ele pareça pesado para mim. E aí não é hora de desistir, não vou carregar esse arroz, eu não quero carregar, minha vida é muito ruim para carregar esse saco de arroz. É hora de ter flashes, insights. Você vai pensar, para aí, se eu estou sentindo dificuldade de carregar assim, das duas, eu posso pedir para a pessoa aqui, para o esposo, para a esposa, para o amigo, me ajuda a carregar aqui, por favor. Aí cada um pega uma ponta e carrega. Ou eu posso ter outro insight. Já sei, vou colocar num carrinho, em cima de um carrinho que tem 4 rodinhas aqui, ou dentro de um carrinho de feira, ou de um carrinho de supermercado, e vou empurrar com as rodinhas. Olha, não é que funciona? Aliviou o peso. Então você começa a desenvolver ferramentas para resolver aquele problema. E o problema deixa de ser problema. Então o que eu estou dizendo para você? Que nesse estágio, nesse 4º estágio, que é o estágio mais emblemático, porque é nesse momento em que você vai surgir de fato. É nesse momento que você vai renascer. O seu processo de aprendizagem agora está te conduzindo para soluções. Mas não para soluções do tipo abandonar, desistir. Mas soluções maduras. Você começa a pensar. Você olha aquele relacionamento que não deu certo e você respira. Tudo bem, não deu certo.
Não dá. Vamos passar por uma outra etapa, então. Você vê aquela pessoa que te ofendeu, te xingou, te humilhou, tal. Você diz, tudo bem, faz parte do processo. Eu tenho que pegar aquelas palavras e peneirar. De repente, aquela ofensa tinha um quê de verdade, alguma coisa que eu precisava ouvir, e aquilo vai transformar a minha vida. E vai ter muita coisa que eu não precisava ouvir, que não tem nada de verdade, que eu vou peneirar e deixar para lá. Eu não vou reagir àquilo ali, eu vou aprender a lidar com a situação. De repente eu passei por uma situação de abandono, e eu não vou concluir de que aquilo ali é a minha vida inteira. Eu vou ser um abandonado pela vida inteira. Eu vou concluir que aquilo ali é um estágio, é um momento, é o caos. E que eu vou passar por aquilo ali. Só que eu tenho que sair bem, eu tenho que projetar a minha vida. Se aquilo é um problema de 5 quilos, eu não consigo carregar 5 quilos, vamos inventar, vamos proagir. Vamos, em vez de pensar que é pesado demais o que eu estou carregando, que o meu fardo é pesado demais, eu vou pensar, como é que eu posso carregar esse fardo? E muitas vezes a pessoa não percebe que o próprio Criador já deu as ferramentas. Ele deu os amigos, a família, os vizinhos, as pessoas que fazem parte da nossa vida, que são elementos que vão nos ajudar a carregar aquele fardo. E muitas vezes as soluções para carregar aquele fardo exigem uma mudança do meu eu, do meu estado de consciência. Porque as aprendizagens agora, elas têm que me conduzir a algo maravilhoso. Então veja, eu vou ter um temporal, eu vou ter um temporal daqueles que muito vento, chuva de granizo, raios, trovões. Mas se você perceber, vai passar. Daqui a pouco termina o temporal. Terminam os trovões, os raios. O granizo acaba. E começa a haver uma calmaria. Daqui a pouco você vê o sol abrindo. Se você colocar o foco no temporal, você vai achar que todos os dias vai ter temporal. Você vai começar a acreditar que todo dia vai cair a chuva de granizo. Vai ter raio, trovão, mas isso não é real. Toda pessoa sabe que não é real. Tem um início, um meio e um fim. Depois vem o sol. Então esse quarto estágio é emblemático, que agora ele vai me levar para o quinto estágio, que eu vou falar agora para você, que é o estágio da recriação. No estágio da recriação, eu começo a entender que eu sou cooperador de Deus nesse mundo. Reparem que quando Deus termina a criação lá em Gênesis, ele institui o 7º dia, o Shabá, que a gente conhece no judaísmo e conhece na Kabbalah. O que é o Shabá? A palavra Shabá significa descanso ou cessação em hebraico. Então, quando ele institui o Shabá, a tradução lá diz assim, porque Deus descansou de toda a obra que fez. Essa tradução não é muito boa. A ideia de que ele cessou de criar naquele momento e agora ele transfere o processo criativo para a criação dele. Então, por exemplo, os animais que foram criados começam agora a procriar. As plantas que foram criadas, agora elas começam a produzir sementes, vão brotar, vai ter novas plantas, vai continuar o processo. E o ser humano, que foi criado de modo muito especial, agora ele também se reproduz e gera outros seres humanos. Então o processo criativo foi transferido para a criação. Por isso que Deus ele descansa, né, entre aspas, e transfere para nós. Então se ele transferiu para nós, é porque eu tenho esse processo criativo dentro de mim, eu tenho essa capacidade criativa. E essa fase agora, esse quinto estágio, é o estágio da recriação. Eu vou descobrir na minha vida que eu tenho que parar de reagir e começar a proagir, ou seja, eu tenho que começar a agir para um processo criativo, para criar algo. E aqui eu vou entender algumas coisas maravilhosas. Quando eu tenho lá 2 elétrons, né, quando eu tenho lá 2 átomos, hidrogênio e oxigênio, são diferentes entre si. Porém, em vez de eles ficarem brigando um com o outro, eles vão se unir e vão, na sua devida proporção, né, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, eles vão se unir e vão formar água.
Em vez deles brigarem, eles se juntam e formam a água. É um processo criativo. Quando eu vejo, por exemplo, que a minha vida ela vai ser atingida por uma série de coisas que vão me impressionar, que vão pode, entre aspas, me abalar naquele momento, mas não posso me deixar abalar. Por quê? Porque eu tenho que entender que aquilo ali faz parte de um processo criativo. A criança, para nascer, precisa passar pelo parto. E o parto não é ruim. Pergunte a uma mãe como para ela aquela dor do parto se transforma numa alegria inexpressível, com incapacidade de expressar tamanha alegria. Porque o que parecia uma dor permanente cessou e veio uma criança ao mundo. Da mesma maneira, então eu vou entender que os problemas, entre aspas, eu coloco entre aspas porque os problemas não são problemas, mas depois eu vou explicar isso para você. Os problemas que vêm, entre aspas, nas nossas vidas, eles são dores de parto, que vão trazer uma criação, uma recriação. Eu vou aprender da mesma maneira que a mulher usa aquela dor do parto para trazer uma criança ao mundo, eu vou aprender que eu vou trazer aquele problema que veio sobre mim para trazer algo maravilhoso para o mundo, para a minha vida em especial. Então eu paro de reagir, em vez de segurar a dor. Né? Imagina que a mulher segurasse a dor. Não, eu não quero sentir dor, eu não quero sentir dor, eu não quero sentir dor, está doendo muito, está doendo muito. Não, a criança não nasce. Ou nasce, porque até vai ter que ir na sequência mesmo, não tem jeito. A mulher não vai conseguir impedir, certo? Então, repare o seguinte, a mulher, ela coopera no processo. A equipe médica diz, vamos lá, força mãe, vamos lá mãe, agora mais um pouco de força, mas só mais um pouco, mais sai a criança. Então é como se a vida dissesse para nós, o universo dissesse para nós, força aí fulano. Vamos, vou colocar meu nome. Força Pedro, que já vai surgir algo novo. Continue com essa força, não desista, virá. Então esse é o estágio da recriação. É o estágio em que você olha para o estágio 4, que é aquele estágio temporal, do caos, e você começa a ver, passei por ele, agora estou numa nova etapa. E agora você começa a se descobrir tão maduro que você consegue recriar. Você começa a interagir no universo, literalmente no universo. Também explicarei isso daqui a pouco. Mas você começa, numa escala menor, você começa a interagir no teu espaço mais próximo. Mas a nível espiritual e a nível de energia quântica, porque nós somos energia, você vai interferir em toda a criação. Você interfere em toda a criação. Quando existe um ditado no judaísmo, uma frase muito emblemática, que diz o seguinte, quem salva uma vida, salva o mundo. Salva o mundo inteiro. Você pensa, mas só salvei uma pessoa? É porque tudo está interligado. Você salva, por exemplo, você salvou aquela pessoa, que parece uma única pessoa que você salvou. Mas daquela pessoa virão descendentes, que se transformarão em outros descendentes, e outros descendentes, pessoas que vão interferir no mundo. De repente vai ser um professor, vai ser alguém que vai, um socorrista, um bombeiro, um policial, que vai ter uma interferência no mundo. Então você, ao salvar você liberou uma fonte de energia enorme. Então quando eu faço algo nesse sentido, quando eu uso essa energia e eu canalizo ela para algo maior, eu estou influenciando todo o universo. E quando eu influencio todo o universo, eu estou influenciando tudo que está à minha volta. E aí que é o maravilhoso. Eu começo a, entre aspas, interferir no universo mesmo. As pessoas vão sentir essa presença. Quem está na minha volta vai sentir essa presença de energia. Eu vou começar a estar num estado de maturidade espiritual e de energia que as pessoas que vão estar na minha volta vão começar a se sentir bem comigo. Elas vão começar a dizer, gente, você sempre age de uma maneira tão legal, você tem paz, você tem alegria na sua vida, nada está ruim para você. Por quê? Porque aquilo que era ruim, que era o caos, você transformou.
Você pegou aquela bagunça das roupas espalhadas pelo quarto e canalizou para arrumar no guarda-roupa. Você entendeu que você começou a carregar um saquinho de 1 quilo, carregou 5 quilos, e agora você está apto para carregar 20 e 50 quilos. Você amadureceu. Você não desistiu, você continuou o processo. Então, essa interferência no universo vai te trazer a consequência positiva. Você vai liberar essa energia maravilhosa que a tua alma tem e ela gera uma ressonância. Eu quero que você guarde essa frase. Eu quero mostrar uma coisa para você, o seguinte: se você pegar 2 pedras, tá? E iguais, colocar na mesma altura e largar ambas na água, num lago, num rio, elas vão cair juntas, vão formar aqueles círculos, né, de ondas que vão se espalhando. E repare, se você perceber isso, se você fizer essa experiência, essas ondas vão se espalhando e elas vão se encontrar. Quando elas se encontram, em vez de elas se destruírem, elas se somam. E aí vai formar um círculo maior. Em vez de ser 2, você vai ter um círculo maior. Por quê? Porque a tua energia entrou em contato com outra igual, semelhante. E ela agora vai se unir com aquela lá e vai formar uma outra energia. Isso é esse efeito da nossa maturidade espiritual. A minha alma, que guarde isso no seu coração, a alma é energia, gente. A alma é luz. E luz é onda, energia. Então a sua alma, ela abre um espaço, né? ela transfere essa onda para o universo e ela vai encontrar uma outra onda parecida. E em vez de se baterem uma na outra, elas se somam. Se você fizer o processo contrário, se você pegar pedras diferentes, alturas diferentes, largar na água, uma cai num momento, outra cai no outro momento, e as ondas se destroem. Elas fazem a destruição, em vez de somar, se destroem. Então eu preciso entender que reagir causa destruição. Eu preciso somar. Eu preciso ter esse processo de fazer tudo com muita calma, muito equilibrado, né? Muita tranquilidade. As pedras vão cair, às vezes uma pedra que vai cair lá distante de você, eu estou falando de pessoas, de almas, né? Outra alma lá, outra alma cá, e aí as ondas vão se encontrar, e vão se somar, e vão se unificar. E o processo de unificação, gente, é exatamente o que o Criador quer, é o que Deus quer. No final de tudo, no final da humanidade, a humanidade estará num processo de unificação. As almas vão se unir. E vão se unir com a luz maior, que é o próprio Deus. Então, se eu começar a entender que a minha vida precisa passar por um caos, precisa passar por uma retificação, por um alinhamento, por um processo que eu, em vez de ficar reagindo, eu vou proagir, eu vou interpretar as coisas de uma maneira mais positiva. Então, por exemplo, eu vou começar a entender de que a minha ação no universo, no meu meio, onde eu vivo, na minha família, no meu trabalho, junto aos meus amigos, se a minha ação não for reação, se a minha ação for proação, ou seja, eu vou agir em favor de, eu vou transformar aquela situação numa situação positiva. Então, um exemplo, você está lá trabalhando no seu emprego lá e o cabo do martelo caiu do ferro do martelo. Em vez de você, que droga, logo agora que o martelo foi quebrado, não sei o que, tá. Você para, respira, peraí, só desencaixou, vou dar uma arrumadinha aqui na madeira, vou encaixar, tá meio frouxo, vou colocar aqui uma cunha, vou colocar um parafuso, um prego aqui, vou fixar bem, fixou, tá voltando de novo. E em vez de você reagir, você proagiu, você transformou aquela situação numa situação que você criou. Percebeu? Você tinha um martelo que veio para sua mão inteiro, de fábrica. Aí ele desmanchou. Em vez de você pensar em comprar um outro martelo, você agiu em favor daquele martelo. Você transformou, entre aspas, a vida daquele martelo. E transformou a sua, porque você aprendeu. Numa outra situação semelhante, você já sabe o que fazer. E as pessoas que viram você fazer, aprenderam também. Então, esse processo do quinto estágio, ele é maravilhoso porque é o estágio da maturidade. Você começa a perceber que você pode
fazer coisas para transformar a vida, a sua e a dos outros. É o estágio da proação, é o estágio da criação, da recriação, é o estágio de somar as ondas e formar algo. E quando eu falo de somar ondas, gente, exatamente esse é o conceito, é a definição de alma gêmea. É o encontro de uma outra alma que vibra, que tem a mesma, que desceram juntas ali nessa água espiritual, vamos dizer assim, e que elas vibram de tal maneira que elas não se lutam, elas se somam. Tá? E aí forma, em vez de duas, uma. É o que a Bíblia diz, o Criador diz o quê? E os dois serão uma só. Cara. É a unicidade. É o exemplo que nós temos do próprio Criador. Ele diz, um dia nós seremos um. Nós também seremos um. Tá? Então, nós começamos a olhar tudo de uma maneira diferente. O que eu quero que você entenda nesse estágio, no quinto estágio, vou encerrar aqui o vídeo, é que você é uma pessoa, é uma criação de Deus com capacidade de recriar, de refazer os caminhos, de corrigir os caminhos. Deu errado? Faz certo. Tomou decisões erradas? Toma decisões certas. Eu pisei na bola aqui, conserta. Não pisa na bola, chuta a bola direitinho. Não é a situação que você viveu de ruim ou de errado que é a tua vida. Aquilo ali é só um momento de caos. Você transforma e vai para frente. As suas ideias têm que amadurecer. A sua visão de vida, de universo tem que amadurecer. Esse é um processo maravilhoso, é um estágio maravilhoso que vai nos conduzir aos próximos estágios, que a nossa alma vai começar agora a sentir todo o seu potencial. Esse é um assunto para outro vídeo. Eu te convido a continuar a assistir. Se você curtiu o vídeo, por favor, marque aí o que curtiu. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para a gente poder continuar espalhando esses ensinamentos, essas coisas boas que vão transformar vidas. E se você quiser mandar uma mensagem, mande. Nós vamos continuar. Nós ainda vamos passar pelo 6º, 7º, 8º, 9º estágios, e depois o estágio mais importante ainda, que está além do 9º, e não é o 10º. Mas fica aí a dica, nos acompanhe, e que Deus, o Criador, te abençoe, te faça feliz, e você mesmo transforme o seu caos numa coisa maravilhosa. Beijo no coração, até mais.